Muita gente me pergunta como a constelação pode ajudar em relação a uma dificuldade num relacionamento a dois, num relacionamento afetivo. Meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e eu gostaria de dizer para vocês que a constelação familiar ajuda assim de uma forma fenomenal. Eu desconheço uma técnica tão efetiva para tratar questões de relacionamento. Não só o relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento em todas as áreas. Mas a constelação, pelas bases que ela se coloca, pelas três bases, né, os três princípios fundamentais, ela consegue nos explicar as nossas dificuldades no nosso relacionamento afetivo de uma forma muito clara. E quando a gente consegue olhar para isso com essas bases, a gente consegue entender melhor o nosso parceiro e a gente consegue lidar melhor com as nossas dificuldades em relação a tudo que vem dessa parceria, né, desse relacionamento. Porque quando a gente se casa ou quando a gente começa a se relacionar, namoro, algo, né, quando a gente se propõe realmente a ter uma relação séria com uma pessoa, a gente está trazendo para a nossa vida um sistema familiar inteiro. Porque aquela pessoa que a gente quer do nosso lado, que a gente escolheu ali, ela é o resultado de tudo que vem da família dela. Né? A gente diz na constelação que a gente é o sonho dos nossos ancestrais. E somos mesmo. Mas quando isso não é trabalhado de forma adequada, a gente também repete todas as mazelas dos nossos ancestrais. Então, quando a gente traz um parceiro para a nossa relação e esse parceiro não solucionou as questões que ele tem de família e ainda está nesse movimento de autoconhecimento ou às vezes nem chegou nele, né? A gente está trazendo as mazelas do sistema dele. E se a gente também não tem esse conhecimento, não superou essas questões, nós estamos indo para ele com as mazelas do nosso sistema. Então é preciso, em primeiro lugar, reconhecer isso. Tem muita gente que fala, sogra não é parente e tal. Mas quando a gente se propõe a ter um relacionamento amoroso que vá para frente, que funcione legal e que dê certo, a gente precisa entender que é sim. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que ser a melhor amiga da sua sogra ou coisa do gênero. O que você precisa é entender que aquele parceiro, ele está trazendo tudo que veio da família dele. Então ele traz a mãe, ele traz o pai, ele traz os irmãos, ele traz os avós e as experiências. A gente pode até não se relacionar com aquela família, mas quando a gente se relaciona com essa pessoa, a gente indiretamente está em relacionamento com toda aquela base familiar. E quando ele está com a gente, ele também está lidando com a nossa base familiar. Então a gente tem que entender que às vezes não, quase sempre, né? Os costumes são diferentes. A forma de falar é diferente, o jeito de arrumar a cama é diferente, o jeito de... os costumes de fazer as refeições, tudo isso, né, são diferentes de família para família. E também vem questões mais complexas. Tem famílias que são muito apegadas, tem famílias que têm uma demonstração de carinho muito grande, são muito afetivos. Outras famílias já têm uma forma de lidar com essa questão afetiva de forma mais afastada, mais respeitosa, vamos dizer assim, mais seca, né? E não é porque a gente foi criado lá na família do drama e do amor exagerado, né? Que amor nunca é exagerado, mas assim, do toque, de tudo mais, que se a gente encontra uma pessoa que vem de uma família que lida com as emoções de uma forma mais seca, às vezes tem pessoas que não se permitem nem chorar, né? Então,
a gente tem que entender que aquele é o jeito que ele foi criado e que a gente pode até mudar um pouquinho ali alguns aspectos e mostrando como a gente gosta, mas ele nunca vai ser como os membros da nossa família, né? E nem nós seremos como os membros da dele. Então isso é importante. Outra questão importante que a constelação mostra e que ajuda muito nessa compreensão do nosso parceiro e nessa forma que a gente se coloca diante dele é a questão do equilíbrio. Esse equilíbrio, ele é essencial. Esse parceiro, ele tá me oferecendo conforme eu ofereço, ou eu tô oferecendo demais e eu não tô deixando ele me dar nada. E aí eu me magoo, mas muitas vezes eu exagerei no dar. Ou às vezes ele dá demais e eu não sei fazer essa proporção, essa equivalência, esse equilíbrio. Então a gente também aprende isso quando a gente constela, a gente observa isso, a gente entende que para uma relação funcionar, ela precisa ser equilibrada, né? E a gente dá a constelação traz todos os conceitos do que é e de como lidar com esse equilíbrio, né? Então essa questão do equilíbrio, ela é essencial para a relação de casais, né? E uma hora eu volto aqui para falar um pouquinho mais, porque isso cabe um vídeo inteiro, né? E tem a questão da hierarquia. A hierarquia é aquela questão da gente entender que a família de origem, ela tem a precedência, ela chegou primeiro, mas que a relação atual, ela tem a prioridade, ela deve ser colocada ali como relação número 1, não que a gente vá deixar os nossos pais de lado, mas os nossos pais, à medida que a gente sai da casa dos pais, a nossa prioridade tem que ser a vida que a gente está construindo, né? E também essa lida, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas estão num segundo, terceiro casamento, ou foram noivos e tudo mais. Esse olhar para essas primeiras relações, porque muitas vezes a pessoa está junto com a outra e ela vem de um casamento, ou o outro vem de um noivado, e aí a gente começa a lidar com aquela pessoa que ficou para trás como se ela fosse um nada, como se ela não tivesse a menor importância, ou como se ela tivesse uma importância gigantesca e a gente tivesse que crucificá-la, né? Criando apelidos, não permitindo as relações, às vezes tem filhos ali. Então a gente, essa hierarquia faz com que a gente entenda que o lugar da primeira esposa, ele tem que ser respeitado, o lugar do primeiro marido, o lugar do primeiro filho, tudo isso precisa ser respeitado, porque quando a gente embarca numa relação, a gente compra o pacote completo. E esse pacote completo vem com todo o passado do nosso parceiro e com o nosso passado também. E esse passado tem a família de origem, tem a primeira família, tem os primeiros filhos, claro que não em todas as situações, mas se tiver, a gente está comprando tudo. E a gente tem que aprender a lidar com isso tudo de forma equilibrada, olha o desafio. Mas a constelação, ela traz um entendimento sobre isso e ela traz uma forma de lidar com isso que, se o relacionamento tiver que dar certo, a partir da constelação ele vai fluir. Se o relacionamento não for dar certo, a partir da constelação, muitas vezes ele deixa de existir, mas os dois saem daquela relação com uma consciência expandida, no sentido de que vai ser tudo tranquilo. Nós não vamos colocar nossos filhos um contra o outro, nós não vamos fazer alienação parental, nós vamos ser companheiros, pais, né? E a nossa relação, nós não vamos jogar na lata de lixo, porque tudo que a gente viveu valeu a pena. E o que não deu certo foi erro dos dois, né? Então, assim, a constelação familiar, ela é ideal para tratar esse tipo de relacionamentos amorosos e todo tipo de relacionamento. E, claro, em determinadas situações, é preciso que a pessoa faça também a terapia tradicional, semanal. Mas, assim, eu percebo que a constelação, ela dá uma fluidez.
Então, às vezes, a pessoa até já faz a terapia convencional e a constelação dá um empurrão ali para funcionar melhor, né? Ou às vezes a gente chega com uma situação dessa numa pessoa que não faz terapia e a gente atende e a gente indica também, né? Quando vê a necessidade para a pessoa fazer terapia para ir desenrolando devagar aquele novelo, mas a constelação ela traz uma clareza que é fantástica e ajuda muito. E ela não vai ajudar o casal a ficar junto a qualquer custo. Ela vai ajudar que os dois possam escolher ser felizes, juntos ou separados.